Neste procedimento, nós vamos utilizar o NetInstall com o cabo serial. Então, para esta versão de instalação, utilizando o cabo NetInstall, nós precisamos utilizar um aplicativo para comunicação serial. Pode ser o AS2, pode ser o Hércules, como esse que está aberto aqui na minha tela. Pode ser o PUT, com a interface serial. Então, existem alguns aplicativos disponíveis para vocês utilizarem. No ambiente, também possui para você fazer o download de algumas ferramentas. Então, lá na aba serial, você precisa escolher qual é o formato da comunicação, ou seja, em qual porta com está instalado o seu cabo serial. No meu caso, eu tenho aqui o cabo serial conectado em uma RB. Nós temos aqui um modelo de RB, o modelo RB433, onde eu tenho na porta de interface Ether 1, um cabo de rede, que está conectado direto no computador, e o serial também, que está conectado lá na interface serial do meu computador. E ele está energizado. Então, nesse momento, eu preciso ter o programa de comunicação serial configurado. Então, no meu caso aqui, eu estou usando a porta COM4. A velocidade que eu estou adotando aqui é a velocidade máxima de 115.200. Eu tenho aqui 8 bits de paridade, né? E sem a especificação de qual é a paridade de aplicação. Tá? Bom, então eu vou abrir a comunicação. Então, ele gerou a comunicação. Do lado direito da tela, eu tenho o NetInstall, o aplicativo do NetInstall aberto. Você vê que ele já até reconheceu aqui a RB, mas eu vou desconectar a minha RB para que ele faça o reconhecimento novamente. Então, quando eu ligar a minha RB, eu vou lá na energia, estou somente com o cabo serial e somente com o cabo de rede conectado na minha RB, sem energia, e os aplicativos abertos. Agora sim eu energizo o meu equipamento. Você pode perceber que ele me deu uma mensagem aqui na tela do Hércules de pressionar, ele reconheceu o bootloader aqui, né, do equipamento, e ele me disse o seguinte: eu tenho um equipamento aqui chamado Router Board 433, onde tem uma frequência de 300 MHz, 64 MB de memória, mas eu já pausei esta tela. Ele dá uma mensagem aqui, ó, pressione qualquer tecla até 2 segundos para entrar no setup. Isso funciona igual um desktop convencional. Então eu apertei qualquer tecla dentro desses 2 segundos para ele poder entrar nessa tela de setup. Agora você pode perceber que do lado direito sumiu o reconhecimento da RB433 lá pelo NetInstall. Então eu vou fazer novamente, vou deixar ele dar o boot completo. Desliguei aqui da energia. Vou ligar novamente. Se você prestar atenção aqui nessa tela, ele vai pedir os 2 segundos, eu não teclei nada. Ele vai entrar pedindo o boot. Tá? Então ele vai iniciar a RB normalmente e vai pedir o usuário e senha. Então essa aqui é a comunicação RS232, ele me mostra até a chave. Tá? Então, nesse momento eu estou com ela selecionada já para fazer o boot pela interface Ethernet, por isso que ele não pediu o login e senha. Mas nós vamos fazer o procedimento convencional para poder entender melhor esse conceito. Então estou reiniciando novamente, em 2 segundos apertei, eu vou lá no Boot Device, né, em 2 segundos, no menu principal do NetInstall, e vou escolher qual é a opção. Você pode perceber que tem diversas opções de configuração. O que nós vamos usar aqui é a letra O, Boot Device, O. Então, eu entrei no O, ele já está selecionado para a interface E. Então, eu vou voltar para a interface N. Olha lá, voltei para a interface N, ele volta a um menu assim que você seleciona a tecla específica. Vou voltar no O. Agora, ele está na memória NAND. Se falhar, ele vai para a Ethernet, mas como já existe um sistema lá dentro, okay, então ele não vai falhar. Então, agora sim eu posso dar um X saindo, X de sair, e aí ele vai dar o boot pela memória NAND. Então não vou apertar nada, ele vai entrar solicitando usuário e senha, se tudo estiver de acordo nesta RB. Eu não sei se essa RB está formatada também. Vamos descobrir em breve. Está startando, ó, subindo os serviços, então tem serviço instalado lá dentro dessa RB.
e pedindo usuário e senha. Então, se eu vir aqui pelo próprio RS-232, lá do Hércules, eu estou dentro da RB, gerando a comunicação. Agora, vamos para o procedimento correto. Eu vou desligar, ligar novamente, vou mudar o boot lá para onde realmente importa para a gente, pressiono a tecla em 2 segundos, aperto a tecla O, e agora sim eu escolho a interface Ethernet. Então eu aperto a tecla E para selecionar o boot over Ethernet. Então eu estou fazendo um boot sobre a interface Ethernet. Ele volta para o menu anterior e eu saio. Então a partir desse momento eu tenho que reconhecer aqui no meu net install esta RB. Vamos aguardar alguns segundos. Reconheceu a minha RB lá no net install. Então agora eu seleciono essa RB que ele reconheceu e vou fazer as configurações. Quais configurações eu preciso fazer? A interface de rede do meu equipamento, do meu computador, precisa estar com um endereço IP da mesma subrede que o net install deve estar. Então vamos lá. Eu tenho aqui na minha interface de rede do equipamento o endereço IP 192.168.88.2 no meu computador. No netbooting, eu preciso selecionar o endereço da mesma subrede. Então, como eu usei o 2 no meu computador, aqui eu vou colocar 88.5, por exemplo. Poderia ser outro IP, aí fica a seu critério. Tá? E vou ativar o servidor do bootloader. Ok. Agora eu posso começar a carregar as configurações. Quais configurações eu posso carregar? Você pode perceber que você tem a opção de Keep Old Configuration, ou seja, manter as configurações antigas caso haja uma configuração antiga. Não é o meu caso. Eu quero fazer uma configuração do zero. Qual é o endereço IP que eu quero que esta RB receba e já seja configurada? Então, este endereço IP, que eu coloquei aqui 88.1, que na verdade é o endereço IP padrão do procedimento MikroTik, com 24 bits, ou seja, uma subrede de 24 bits, ele vai ser adicionado nessa RB. Então, após a instalação, ele já vai receber esse endereço IP na interface Ether1. E sempre que eu fizer uma formatação, uma reconfiguração, um reset nesta RB, ele vai voltar com este IP que eu configurei aqui no net install. Tá? Então, este IP fica padrão para todas as vezes que eu resetar esta RB. Então, eu resetei, quando tiver algum problema, ele volta para esse padrão. Sempre vai funcionar dessa forma. Posso adicionar um gateway, caso exista também. Então, se eu quero configurar esta RB para que sempre que eu resetá-la, ela voltar com o gateway, também vai acontecer. E ela já vai receber a configuração. No nosso caso, não vamos configurar nada. Depois, o que eu preciso selecionar? Eu preciso vir aqui, de onde é que eu vou puxar as informações. Então, eu vou lá na pasta pacotes combinados, que já está previamente selecionada aqui para mim. Só que da versão errada, né? Então, vamos escolher a versão mais recente. Então, selecionei. Olha, ele mostrou aqui o pacote combinado da versão 6.4. Eu marco esse pacote, agora sim eu posso dar início à configuração de instalação. Poderia ter todos os pacotes aqui? Sim. Se eu selecionasse lá o All Packages, veja só, aparecem todos os pacotes aqui. Poderia instalar somente o sistema operacional? Sim, se eu não selecionar nenhum pacote, adicional ou opcional, e somente o pacote de sistema, ele vai instalar somente o sistema básico. E sempre que eu resetar esta RB, este pacote vai ser mantido como padrão. Então, se eu instalar novos pacotes e resetar a minha RB, ela volta com o procedimento inicial de instalação. Então, vamos manter por enquanto o pacote combinado, né, para o nosso procedimento. Seleciono esse pacote. Você percebe aqui que ela está marcada, né, RB433. O MAC address está selecionado e aguardando ser instalado, ser executado. Agora sim eu vou instalar. Esse procedimento ele demora alguns minutos, então ele vai instalar. Então, primeiramente, ele vai carregar aqui os arquivos de instalação nessa barra azul.
para dentro da RB. Você pode perceber e acompanhar aqui na tela do Hércules o que vai acontecer. Então ele está somente transferindo os instaladores, os arquivos, para uma partição temporária dentro da RB. Neste momento você não pode desligar a RB. Se você desligar, você perde a instalação. Ele tem que começar tudo novamente. Pronto. Ele copiou. Agora o que ele aguarda aqui? Ó, aguardando ser reiniciado. Então eu venho no comando de reboot e dou o comando de reboot. Só que agora, neste método que está configurado, eu preciso mudar o boot da minha RB. Como é que eu mudo o boot da minha RB? Eu tenho que voltar lá no setup, em 2 segundos apertar a tecla, uma tecla qualquer, e informar novamente que eu quero agora o N, a memória NAND. X e saio. Agora ele vai dar o boot e vai prosseguir com a instalação corretamente desta RB. Então, esta carcaça ela está fechada, né? Mas eu vou abrir outra carcaça daqui a alguns minutinhos. Aqui do lado, né, no caso do vídeo, do lado esquerdo da tela, aparecem alguns LEDs sendo executados como HD. Então ele está executando a instalação. É como se você estivesse vendo o LED do seu equipamento piscar. Então ele já está concluindo a instalação, olha lá, subindo os serviços. Então agora nós temos o MikroTik em fase de finalização. Já está pedindo o login, porque ele veio primeiro pelo comando RS, né? E quando ele deu o bip duplo, agora sim ele concluiu. Então, inicialmente ele dá um bip simples. Significa que ele está iniciando o boot. Quando ele dá o bip duplo, ele finalizou o boot. Então agora nós temos o MikroTik instalado. Você pode perceber aqui no Net Install, o OK mostra que esta RB já está instalada. Okay? Então se eu entrar aqui nesta RB, admin senha, eu estou lá dentro do meu. Ele dá até uma mensagem aqui de um erro crítico, né, que pode ser em função da energia, né, foi desligada porque eu desconectei realmente o plug do equipamento. Então aqui eu posso entrar dentro da minha RB e navegar normalmente para saber se ela está disponível. Dou um comando de print em Ethernet para ver o que é que ela reconheceu. Ela reconheceu todas as interfaces do equipamento. Interface Ether 2, Ether 3 e Ether 1 logo acima. Então eu tenho a minha RB já instalada com o Router OS. Então se eu acessasse ela por Winbox, como ficaria, né? Estou carregando 88.1. Nós vamos ver as funções de Winbox em alguns minutos, né? Então tenho aqui todos os recursos da minha RB na versão 6.4 da RB433. Olha lá, todas as interfaces reconhecidas. Por padrão, interfaces wireless elas vêm desabilitadas. Toda interface wireless vem desabilitada. Você vai precisar configurar, nós vamos aprender mais adiante também, nas próximas aulas. E eu tenho o Router OS previamente instalado. Nós vamos aprender todos esses recursos, mas os pacotes de IPv6 foram instalados, no entanto ele está desabilitado. O restante também, algumas coisas padrão já foram instalados. Ele dá aqui a data, essa é a data do instalador, que foi em 12 de setembro que ele foi lançado na versão 6.4. Isso estamos falando agora, recentemente, alguns dias atrás. Ok? Então, este é o procedimento de net install. Agora, qual seria o outro procedimento para nós fazermos com o net install também, só que sem o cabo? Então, aqui eu tenho o procedimento utilizando este cabo serial. E se eu não tivesse este cabo serial, o que é que eu faria? Então, primeiramente, eu teria que desconsiderar esse cabo serial e vou fazer o seguinte. Eu vou abrir essa carcaça.
eu vou mostrar para você agora a placa. Então aqui nós temos a placa exposta. Essa placa, nós temos, né, os recursos, os cartões, nesse caso tem 2 cartões aí dentro, e conforme aquele recurso do bootloader que eu mostrei, este botãozinho aqui, vou mostrar no sentido contrário, este botãozinho aqui, vamos pegar uma chave para apontar mais facilmente. Este botão aqui é o bootloader. Então é esse botão que eu preciso apertar para que eu possa fazer o boot acontecer. Então, o que é que eu gero de comunicação neste caso? Somente o cabo de energia, por enquanto. Liguei o cabo de energia. Venho aqui no botão de bootloader e aperto levemente, porque esse componente ele é sensível. Até o que acontece nos treinamentos presenciais é o pessoal, com muito esforço, acaba rompendo este componente. Então eu seguro ele apertado e conecto na energia. Aí você pode perceber que deverá aparecer na nossa tela aqui do NetInstall esta RB também. Porque este procedimento é como se eu não tivesse o cabo serial. Então eu estou colocando a minha RB em estado de bootloader. Então como é que eu faço isso? Olha lá, já reconheceu. Agora eu posso soltar o bootloader. Então agora ele reconheceu a RB pelo NetInstall. E eu faço o procedimento de instalação também novamente. Só que agora eu vou fazer escolhendo o All Packages, só para a gente fazer um procedimento diferenciado. E agora eu vou instalar todos os pacotes aqui. Então, o mesmo endereço IP, né, e vou fazer a instalação. Você pode perceber que o procedimento é o mesmo, de transferência de arquivos. Toda a sequência é exatamente a mesma. Está subindo os arquivos. Realmente demora aí de 2 a 3 minutinhos. Apesar do tamanho do vídeo que aparece no canto inferior direito para vocês, aqui aparecem alguns LEDs. Esses LEDs ficam piscando. Então agora ele apagou. Eu vou tentar aproximar sem fazer a desconexão da RB, né? Para ver se vocês conseguem perceber aqui os LEDs iniciando. Então, ele já fez a cópia dos arquivos, agora ele está pedindo o quê? Reboot. Então eu vou rebootar. Olha lá os LEDs, né? Acredito que dê para você perceber aqui com esses LEDs. Deu um bip, então ele iniciou a sequência de boot. Você pode perceber que parece que ele fica aceso direto, mas na verdade ele está piscando. É que ele pisca muito rápido e muitas vezes e dá a impressão dele estar ligado direto. Então agora ele está executando a instalação por completo. Nós precisamos aguardar o bip duplo. Assim que o bip duplo for concluído, nós temos a instalação pronta. E você pode perceber que todos os pacotes foram selecionados para essa instalação. Acabamos de ter o bip duplo. Não sei se dá para ouvir na gravação, mas o bip duplo acabou de ser concluído. Então agora eu poderia abrir aqui o meu MikroTik. E aqui nós temos, você pode perceber que tem todos os pacotes instalados, é bem mais do que da primeira vez, né? Então, da primeira vez nós não tínhamos alguns recursos e agora nós temos, né? O roteamento nós temos todos, mesh, enfim. Então, se eu selecionar aqui o System Packages, nós perceberemos o quê? O que você consegue constatar? Olha lá os pacotes instalados. OpenFlow, UPS, LCD, User Manager e todos os outros recursos. Então, este é o procedimento via NetInstall. Então, você pode perceber que agora você tem aqui no seu vídeo
ARB aberta. Então, mesmo sem o cabo serial conectado aqui no RS-232, no meu conectorzinho DB9, eu consigo fazer a instalação. Lá no cabo serial, você percebeu que você consegue utilizar mais recursos do que aqui pelo bootloader. O bootloader apenas coloca o seu equipamento em estado de TFTP temporário. Se você reiniciar, da próxima vez que você reinicia, ele tira você do bootloader, né, do modo TFTP. Agora no serial não, você tem que ir lá e desmarcar a opção Ethernet e volta para o boot da memória NAND, normalmente, né? E você pode dar sequência na instalação. Então estas são as diferenças que você pode ter em relação às instalações do Router OS. Então, se você tem alguma necessidade de recuperar o usuário e senha, neste procedimento a gente não consegue recuperar por enquanto. Existem outros procedimentos até que são possíveis você zerar, mas aqui são extraoficiais, né? Esse é o procedimento oficial para a gente poder acessar o Router OS. Então aqui nós temos o nosso MikroTik pronto para uso. E as interfaces, assim como o endereço IP, né? Eu acessei por ele mesmo, ele já está com o endereço IP. Então aqui nós finalizamos este procedimento de aula.